Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 11º podcast Fé e Milagres. E hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui no nosso estúdio um homem de Deus, um grande amigo pessoal, uma referência para a nossa vida, um homem que tem um testemunho marcante, um homem que vive o que prega e prega o que vive. Ele é casado com Angelina Lopes, pai de Luiz Lopes, João Pedro e Giovana Lopes. Por 28 anos e meio ele foi supervisor de logística da Fiat Betim, pastor há 15 anos da Igreja Batista Lagoinha, residindo hoje na cidade de Patrocínio, nossa amada Patrocínio, Minas Gerais, Brasil, legendário das montanhas 39.630, com experiência de 5 montanhas conquistadas juntamente com os legendários 01. Tenho o prazer de apresentar a vocês Pastor Wellington Lopes. Seja bem-vindo e que honra receber o senhor aqui. Pastor Lélio, eu que agradeço a honra de poder estar aqui, de podermos compartilhar junto deste momento tão agradável, não somente nós dois, mas para aqueles que estarão nos assistindo e que poderão, através desse testemunho, ser edificados na fé deles. Isso que eu espero com esse podcast, com esse momento que nós estamos passando junto, que é muito mais do que uma mídia, é um momento agradável de nós podermos falar do Senhor. Pastor Wellington, o senhor é um homem muito amado por nós, o senhor é uma referência, não só de pastor, mas de um amigo. Eu tenho o prazer de conhecer toda a família do senhor. Pastor Angelina, eu quero mandar um grande abraço para a senhora, para os filhos de vocês. Já tive o prazer de recebê-los em minha casa e também de estar na casa de vocês, que por sinal, Pastor Angelina faz um almoço delicioso. Eu acho que está passando a hora de eu voltar lá naquele patrocínio para desfrutar desse caminho. Então, pastor, o senhor está em casa e nós queremos aqui extrair ao máximo de toda essa unção que o senhor tem, que o senhor carrega. Então, o senhor está na liberdade. Nós vamos falar hoje de alguns temas, de muitos temas. Vamos falar sobre o poder da concordância, o poder do propósito. Queremos ouvir também o testemunho do Senhor, que é muito edificante. Então, o Senhor está em casa. Fique totalmente à vontade. É interessante, pastor Lélio, que o senhor falando isso, me fez recordar 2003, 2004, iniciando minha caminhada em Lagoinha, que eu comecei em 2002, e um dia lá na igreja, um irmão chegou perto de mim, a gente trabalhava no G12, discipulado, e ele falou comigo assim: ô Wellington, eu vejo em você uma unção de Barnabé. E eu estava tão cru naquela época em relação à questão da palavra do Senhor, aprendendo, começando a caminhada. Essa palavra, ela é inesgotável, né? E depois, aprendendo mais sobre Barnabé, sobre o quão ele foi importante, não somente na história de Paulo, mas na história da igreja primitiva, a gente vai vendo assim, como que o Senhor tem nos honrado. E é Ele próprio nos ensina a respeito do amor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu único filho por mim, por você que está nos assistindo, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E vida em abundância não é simplesmente eu comer o melhor dessa terra, mas é eu mostrar para as pessoas que elas também podem comer o melhor dessa terra. Isso é muito lindo, pastor. E quando a gente olha para o Senhor, realmente associa-se a Barnabé. Barnabé, filho de Nabé, né? Filho da consolação, um homem tão importante, tão amado, tão manso, tão sábio. E como foi bom a colocação desse irmão, comparar o Senhor a um homem desses de Atos dos Apóstolos. E eu quero começar aqui, pastor, falando, vamos trocar uma ideia sobre o poder da concordância. Eu acho que o senhor tem muita autoridade para falar sobre isso. Como é importante quando nós concordamos um com o outro, primeiramente porque é bíblico. Sim. E segundo, a concordância gera viver propósito. Sim. E o propósito vem a glorificar a Deus. Sim. Vamos entrar na nossa conversa, começando por aí, o poder da concordância? Vamos. E é interessante que a primeira concordância que nós precisamos ter é com o Senhor. Amém. É com o Senhor. Porque se eu tenho concordância com o Senhor, eu já estou vivendo a palavra. Né? Porque a palavra, João vai dizer
Lá no Evangelho de João, João Batista vai dizer: nada eu tenho se dos céus não vier. Nada eu posso fazer se dos céus não vier. E eu aprendi na minha caminhada a respeito disso, dessa concordância, primeiro com o Senhor e depois com a Angelina, com a minha esposa. E desde sempre, tudo aquilo que nós fazemos na obra, nós fazemos juntos. A gente sempre caminhou junto. Não houve um ministério isolado, sempre foi um ministério junto, né? Então nós sorrimos juntos, nós choramos juntos, nós sofremos juntos, mas nós temos vitórias também juntos. E também no meu início da caminhada, uma vez me perguntaram qual que era o sonho que eu tinha. E eu falei: olha, o sonho que eu tenho é de pastorear. E aí, logo depois veio um convite para a gente estar liderando, supervisionando células lá na cidade de Betim. E aí eu falei: olha, eu só vou supervisionar se a Angelina estiver comigo. E pouco para frente, depois, aí já em 2014, 2011, veio um convite para pastorear uma igreja em frente à Fiat Automóveis, um aglomerado chamado Jardim Teresópolis. Lá eu pastorei, mas eu e a pastora Angelina durante 4 anos e meio. E por que eu estou falando isso? Porque um dia eu chamei um amigo meu que trabalhava na Fiat, pastor Querubino, e até aqui de Corobandel, mas mora lá em Ibirité, e chamei ele porque tinha vindo o convite para nós pastorearmos essa igreja. E dentro desse convite, o que ardia no meu coração não era eu ir sozinho, não poderia ir sozinho, porque não estaria em concordância com a minha esposa. E aí eu chamei ele para conversar. A primeira pergunta que ele fez para mim: a sua esposa está com você? Eu falei: está. E aí ele falou comigo: então, pode ir que é de Deus. Então a nossa caminhada, ela tem sido a caminhada juntos, com concordância, às vezes com discordâncias, mas fechando em um consenso, não pessoal, mas um consenso conforme o Senhor está direcionando. E foi isso que nos trouxe a Patrocínio. 2 anos e 6 meses que estamos aqui, e para a honra e glória do Senhor, nos sentindo realmente partes dessa cidade. Pastor, é tão importante isso que o senhor está dizendo, essa concordância primeiro com a palavra, né, com Deus, e depois com o nosso cônjuge. É uma concordância com o céu e com a terra. Sim. E Jesus aqui em Mateus capítulo 18, versículo 19, ele diz assim: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Como é importante quando um casal anda nessa mesma direção. O senhor citando o exemplo da pastora Angelina, sempre que algum marido vem tomar algum conselho comigo na igreja, eu sempre faço aquela pergunta: o que a sua esposa disse? Não, ela concorda comigo, eu estou agindo igualzinho o senhor, igual o pastor, o senhor mencionou o nome, então pode fazer. Não, eu ainda não conversei com ela, então converse com ela para depois a gente conversar novamente, porque um reino dividido não subsiste. Não subsiste. E é algo que a gente tem aprendido, não somente na nossa vida, mas na própria igreja. Nós vivemos a igreja, né? Eu vivo a igreja há 22 anos como Lagoinha, como pastor há 15 anos, e a gente sabe que dentro da igreja nós somos aqueles que precisamos juntar e não espalhar. E aí, quando nós estamos com a mesma visão, tudo fica mais fácil. E aí vem um grande desafio para nós, um desafio que depois que nós pastoreamos essa igreja do Jardim Teresópolis durante 4 anos e meio, e aí veio o convite para voltar para a igreja de Betim. Nós ficamos lá durante 3 anos e pouco ali ajudando em outros ministérios, abrindo outra turma de diaconato, na liderança ali dessa 4ª turma do diaconato, ministrando curso de casados, de criação de filhos.
Nesse interim, eu estava terminando o meu seminário também de teologia. Carisma. O Carisma, que é um seminário que a Lagoinha tem, né? Em Belo Horizonte. Carisma. Esse eu fiz em Betim, tem ele em Betim, fisicamente. Online também tem, pastor? Hoje nós temos o seminário Carisma EAD, aberto para todas as pessoas que quiserem fazer. Independente da denominação. Independente da denominação. E hoje ele deu um novo formato a partir desse ano. Como é esse novo formato? Você faz um ano desse seminário. Se você, nesse um ano, sentir que você tem um chamado para ser pastor, você vai fazer mais um ano, e aí sim direcionado para a Visão de Lagoinha, né, para a Igreja Batista da Lagoinha. Por quê? Antes era um seminário de 2 anos, mas aí a gente viu que a grande maioria das pessoas que faziam o seminário queria somente conhecer mais a palavra e não atuar diretamente no ministério. Entendi. Então deu essa repaginada, aonde as pessoas fazem o seminário um ano e quem quer ser pastor faz mais um ano. E com isso, a ideia de levar mais pessoas a conhecer, né, da palavra do Senhor. Então são módulos que são ministrados e tem essa facilidade do EAD. Em vários locais do nosso país e das nações, nós temos o Carisma em loco mesmo, físico. Mas hoje, grande parte estão fazendo ele via EAD. Eu fiz ele fisicamente. O senhor morava lá? Morava em Betim, então eu saía da Fiat todos os dias na correria, ia para o seminário. Trânsito, tudo aquilo. E aí ia para o seminário. Final de semana a gente estava ali na igreja. E foi um período assim de grande aprendizado. Saímos para missões junto com o seminário. Então foi um período de grande aprendizado. Eu quero aproveitar e falar, você que tem um sonho de fazer um seminário, faça o seminário, aprenda mais, conheceis a verdade, porque é essa verdade que vai nos libertar, a palavra do Senhor. Amém. Então o senhor passou pelo seminário e imediatamente já foi, ou o senhor dirigiu o Jardim, a igreja do Jardim primeiro, para depois fazer o seminário? Não, eu estava dirigindo a igreja. E fazendo o seminário. E bem lá já, depois do 3º ano que eu estava pastoreando lá, eu comecei a fazer o seminário. E nesse inteirinho ali do seminário, né, entre terminar o seminário e esses 4 anos e meio que eu fiquei lá, eu e a Angelina, nós somos consagrados a pastores, né? Foi derramado óleo sobre a nossa cabeça pelo pastor Márcio. Em concordância, nós dois juntos como casal. E aí depois nós assumimos uma outra igreja em Betim, num bairro chamado Novo Duque de Caxias. Ali nós ficamos 2 anos e meio. Então foi assim um período também de um novo aprendizado, de uma nova escola, vamos dizer assim, de uma igreja que estava crescendo, que estava ali dando ali aquele start de crescimento. E foi no momento que a Fiat fez uma fusão. E aí criou-se um grupo chamado Stellantis, já com 28 anos, indo para 28 anos e meio de empresa. Chegou um dia num culto de quarta-feira que a Angelina foi me buscar na Fiat. E já estava praticamente em cima do horário do culto, uma correria muito, como é que eu posso dizer assim, muita pressão da empresa, porque a obra do Senhor também, quando você faz e quer fazer com zelo, tem uma pressão em cima no sentido de fazer bem feito, e nós precisamos fazer bem feito. E um dia eu abri meu coração para a Angelina nessa quarta-feira. Entrei dentro do carro e falei com ela, olha, não dou conta mais. Não dou conta mais. E ali eu comecei a chorar, falei, olha, não dou conta mais. Ou a Fiat, ou a igreja, porque os dois eu não estou dando conta mais. E eu vou começar a fazer um propósito a partir de hoje, 1 mês. E vou marcar uma conversa com o pastor Rodinei, que era o pastor que estava ali, né, como cobertura espiritual. Mas no meu coração estava bem claro de entregar a igreja. E durante esse 1 mês, eu fiz um propósito de orar 3 horas da manhã, com jejum, e marquei para conversar com o pastor Rodinei. Sentei com ele e expus para ele, olha, não é justo eu continuar lá na igreja, com a igreja que tem potencial para crescer, eu não consegui me entregar mais. Viajava muito, comecei
um loop de viagem pela Fiat. Fiat, Argentina, Pernambuco, e às vezes ia para outros países, estão assim viajando muito, muito, muito. E aí, em cima da concordância, em cima de uma auxiliadora idônea, né? Ali ao lado de uma mulher de Deus, quando eu estava ausente da igreja, ela estava presente. Segurando o bastão. Bastão. Mas as pessoas querem ver a figura do pastor. Do pastor. E é uma verdade. A figura do pastor. E aí eu conversei com o pastor Rodinei, e o pastor Rodinei sempre assim, com muita sabedoria, de decisões mais assim, ele falou assim, não, vamos orar mais 15 dias. E já vai eu voltar e orar 15 dias. Nesse período de 15 dias, veio o convite dele para nós assumirmos a igreja aqui de Patrocínio. Ele foi até a igreja lá do Caxias, uma sexta-feira, que a esposa dele estava ministrando a última lição da Mulher de Honra, que é a mesa posta, junto com a Angelina. E ele foi lá para a gente conversar e fez o convite para estar assumindo Patrocínio. Porque antes de terminar, na hora que eu terminei a conversa com ele, que eu levantei da cadeira, algo me fez virar e virar para ele e falar assim, eu não estou mais agarrado na Fiat não. E saí. E ele guardou essa frase no coração dele. E aí ele fez o convite para estar assumindo aqui. Falei, pastor, vamos orar e eu preciso conversar com a minha família, porque é uma decisão que muda tudo, muda toda a minha vida. E aí, assim que ele foi embora, tudo, eu peguei a Angelina, e a Angelina me perguntou o que o pastor Rodinei estava querendo. Falei, filha, você não vai nem acreditar. Nós querendo entregar a igreja, e ele veio fazer para nós um convite para nós assumirmos a igreja de Patrocínio. Mas mudar de cidade é mudar de cidade. Mudar de tudo. Mudar de tudo. E a Fiat? Foi a Fiat vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E aí nós começamos um propósito junto de oração. De orarmos, de entregarmos na mão do Senhor. E aí o Senhor veio falando. Veio falando através de sonhos. Nós morávamos numa cobertura que tinha 9 meses que eu tinha mudado para lá, um sonho que nós tínhamos. Uma cobertura linda que o Senhor nos deu. E quando nós chegamos lá, no dia que nós pisamos nessa cobertura, dia 9 de março de 2021, que nós pisamos na cobertura, para mudando, o Senhor falou comigo e com o meu Luiz ao mesmo tempo. Vocês não vão ficar aqui nesse local. Só que nós tínhamos o sonho, e temos um sonho ainda, de morar no condomínio fechado. Então nós achávamos que aquilo ali era a resposta para nós mudarmos para um condomínio fechado, usando, né, a cobertura como uma entrada de um negócio ou como o próprio negócio. Ok? Vamos caminhando. E aí nós começamos a orar. Eu tinha chegado nesse cargo de supervisor há 1 ano. Foi um cargo que eu trabalhei por ele por mais de 10 anos da minha vida. O Senhor me deu a oportunidade de trabalhar nesse cargo durante 1 ano da minha vida. E Ele me deu a oportunidade de morar nessa cobertura também durante 9 meses. E durante esse propósito de jejum, de oração, de colocar nas mãos do Senhor, o Senhor começou a falar. A nossa cobertura, a gente olhava para Betinha assim, e a Angelina já não enxergava mais Betinha. A Angelina enxergava uma outra cidade. O Senhor deu sonhos para a Angelina de uma cidade que a gente entrava e que tinha coqueiros na entrada. Quando a gente entra em Patrocínio, qualquer entrada que você entra, tá lá as palmeiras, estão lá os coqueiros. E aí o Senhor foi falando conosco. E um dia, aí eu iniciei um culto domingo de manhã que não tinha na igreja, ou seja, a gente continuou, né, fazendo a obra com zelo, como sempre a palavra do Senhor nos ensina. E aí um dia nós chegando do culto de manhã, o Luiz tinha chegado de viagem, né? O meu filho mais velho, ele é carreteiro, ele vive aí nessas estradas e chegou de viagem. E aí nós sentamos, como família. Sentamos à mesa para tomar um café junto. E aí falei assim, olha, hoje nós precisamos definir, porque eu preciso dar uma resposta. E deixei cada um falar. E como o Senhor foi falando através dos meus filhos, Luiz Henrique, a preocupação dele era, pai, e se nós passarmos necessidades lá? Passar fome. Porque eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom salário,
Segurança. Uma segurança, tudo. Falei, filho, o Senhor vai nos honrar. Ele não vai deixar a gente passar necessidade. Aí veio a Giovana, mais nova. Pai, o meu medo é de não fazer amizade lá. 13 para 14 anos. Falei, filho, isso aí, a igreja tem adolescente, a igreja tem pessoas da sua idade. Isso aí é algo que o Senhor também ele vai contornar. E o João Pedro, eu costumo falar que o João Pedro é o João Pedro, ele é mais tranquilo. Pai, se o Senhor for, eu tô indo. Se o Senhor ficar, eu tô ficando. Então Tô junto. Tô junto. Naquele momento, bateu muito forte no meu coração que era um sim. Era o momento. A minha família estava dando um sim para aquela decisão. Isso foi no domingo. Mais uma vez, a lei da concordância. Mais uma lei. A questão da lei da concordância e agora abrangindo muito mais. Não somente o casal, mas os filhos. Né? E os filhos, a gente tem aprendido a estar debaixo da obediência. Então, mas eu tinha ali naquele momento o filho mais velho com 23 anos, um homem. E ele tem o direito de escolha, mas ele também sabe do chamado. E aí nós decidimos ali, nós oramos naquele momento, à mesa, tomamos o café junto e decidimos, é o sim. Isso foi num domingo. Quando foi na segunda-feira, eu liguei para o pastor Rodinei, marquei a reunião com ele e dei o sim para ele na terça-feira. E aí ele falou comigo assim, então vamos fazer o seguinte, sábado agora você já vai lá. Eu falei, não, mas sábado agora eu não posso ir. Mas por quê? Não, a Angelina não pode ir, tem um chá de mulheres aqui e a pastora Márcia não quer que ela vá. Não, pode ir, você vai sozinho. Não, e no outro final de semana eu também não posso ir não. Tava mais ou menos igual Moisés, igual Isaías. No outro final de semana também eu não posso ir não, porque vai ter um encontro e eu vou ministrar lá. Não, pode falar com o pastor Rafael para a sua ministração passar para outro. Sábado agora você já vai, já apresenta lá na igreja, domingo você já prega. Chama o Luiz para ir com você. Aí eu chamei o Luiz veio comigo. E já naquele sim, durante aquela semana ali, conversando muito ali com o Douglas entrou em contato comigo, a gente conversando. Douglas da Adriana. Quando Casal eu abençoado. cheguei demais da conta, que foi no sábado, ela me recebeu na igreja, me mostrou a igreja. E aí, naquele mesmo sábado, eu já fiz uma reunião com a liderança. E contei a minha história. Como eu estou falando aqui, 28 anos e meio de empresa, não que eu estou abrindo mão, mas o Senhor está me tirando dessa condição para estar pastoreando aqui. E o Senhor falou de forma muito clara comigo e com a Angelina, que Ele estava nos trazendo para essa cidade para nós sermos pais nessa cidade, para cuidar de vidas. No domingo eu preguei, só preguei. Vi toda aquela liturgia do culto, vamos dizer assim, só trouxe a palavra, o culto 9 horas acabou. Quando era 9h05, 9h10 já não tinha ninguém na igreja. Só estava lá eu, o Luiz, Adriano e o Douglas, para fechar a igreja. E durante 2 meses, eu chegava em Patrocínio no sábado, pregava no domingo, fazia algumas visitas, pregava no domingo, 9 horas acabava o culto, 9h30 eu pegava a estrada voltando para Betim. E trabalhar a semana toda. Porque eu tinha que trabalhar no outro dia, né, e honrar o meu compromisso com a empresa, tudo. E assim foi durante 2 meses. Só que nesse período, eu conversei com o meu gerente, pedindo ele para pedir o meu desligamento da empresa. E a primeira frase que eu ouvi foi, olha, você sabe que é muito difícil, né? A empresa te mandar embora. Se você quer sair, bem provável que você vai ter que pedir conta. E eu falei com ele, você sabe que eu não estou saindo para outra empresa, estou saindo para fazer a obra do Senhor. Porque lá ele sabia que eu já pastoreava, né? Eu tinha esse chamado. Inclusive a minha conversa com ele foi, olha, o chamado ardeu mais forte. E eu preciso ir. E aí passou-se 1 semana, 2, e ali a gente orando para que o Senhor desse, né, o direcionamento. E em uma reunião com o meu gerente e outra supervisora, ele pegou e tocou no assunto comigo assim, ô Hélio, você já desistiu da sua saída da Fiat? Eu falei, não, inclusive estou esperando a resposta da empresa. E aí ele começou a ir mais atrás dessas respostas.
E conversando com o diretor da planta falou assim, pede ele para esperar até novembro, porque a gente estava no auge do término de um carro para lançamento, que era o Pulse, e no início da construção de outro carro, que era o Fastback. E a minha área era responsável por trazer peças novas, tudo que não era normal de produção, era a minha área que trazia para montar esses carros, para teste, para tudo. Falei, não, até novembro eu espero. E aí as coisas foram desenrolando, e quando chegou ali no final de setembro para outubro, o meu gerente me falou, olha, tem uma notícia boa para você. Eu falei, qual que é? No dia 8 de outubro nós vamos te desligar da empresa. Glória a Deus. Eu falei, glória a Deus. Aí ele falou comigo, glória a Deus, você vai me deixar na mão. Eu falei, não, a turma que está debaixo da minha liderança é uma turma que é maravilhosa, eles dão conta do serviço. Quando foi no dia, e aí que aconteceu na semana do dia 8, eu trouxe um para perto e comecei a passar para ele o serviço. Fui passando. E aí quando foi no dia 7, uma quinta-feira, 1h da tarde, meu gerente me liga. Ou seja, eu estava a um dia do meu desligamento. Ele falou assim, Wellington, não tem uma notícia muito boa para você. Eu falei, por quê? Se você quiser sair amanhã, você vai ter que pedir conta. Eu falei, não, mas não é possível. Eu tenho a palavra suas que vocês vão me desligar amanhã. Não, mas mudou, não tem como. Se você quiser sair, você vai ter que pedir conta. Eu falei, olha, não vou pedir conta. Semana que vem é feriado. Vou ir para casa da minha mãe, vou descansar. E depois eu dou a resposta. E ele falou comigo, eu preciso da sua resposta até amanhã. Eu falei, você já tem minha resposta. Eu não vou pedir conta. Desliguei o telefone e liguei para a Angelina. E aí a gente entra a respeito do propósito. Porque não basta muitas vezes só ter a concordância. É necessário ter um propósito. Porque a concordância, ela pode ser uma concordância somente natural, somente humana. Mas quando você faz dentro de uma concordância, um propósito com o Senhor, aí, pastor Léo, aí, meu irmão, você e minha irmã que está me assistindo, aí as coisas mudam. Porque nós aprendemos isso na montanha. A nossa guerra, ela é de joelho. De joelho. Nós vencemos ela de joelho. E por que nós vencemos ela de joelho? Porque a palavra do Senhor vai dizer no livro de Efésios, não é contra carne nem sangue. Então, pode ter convicção no seu coração, pastor Lélio, como eu tenho no meu, e você que está nos assistindo. A maioria das nossas guerras, das nossas lutas, se não forem todas, são espirituais. E nós só vencemos lutas espirituais de forma espiritual. Não tem como. E aí eu liguei para Angelina. Angelina estava na casa da minha sogra, ajudando ela. E eu falei com ela, olha, meu gerente acabou de me ligar e falou que se eu quiser sair amanhã eu tenho que pedir conta. E aí eu abri meu coração para ele. Falei, olha, eu não aguento isso mais. Eu vou viajar esse final de semana, vamos para casa da minha mãe. E se o senhor falar comigo que é para eu pedir conta, eu vou pedir conta. Porque ele vai nos sustentar. E aí eu lembro do pastor Luiz Hermínio. O pastor Luiz Hermínio uma vez estava assistindo uma ministração dele na Lagoinha de Betim. Ele falou assim, se você não quer ouvir a voz do Espírito Santo, ouve a voz da sua esposa. Glória a Deus. E aí ela falou comigo assim, vem me buscar aqui. Não, não vou ir não, tô chateado. Não, vem me buscar, pega o ônibus aí, vem. E aí, peguei o ônibus, fui para Belo Horizonte, né? Eu tava morando em Betim, fui para Belo Horizonte. E quando eu cheguei lá, tomei o café, baqueado com toda a condição, bem triste. Aí a Angelina acabou de limpar rápido e a gente veio embora. Depois que eu liguei para ela, o Senhor falou com ela assim, faz um propósito, você e o Wellington, que eu vou abrir as portas que vocês precisam. Só falou isso com ela lavando o banheiro. Quando a gente entrou dentro do carro para ir embora, aí ela falou assim, me fala o que aconteceu. Aí eu fui falando para ela toda a história de novo. E nesse momento de contar o que aconteceu, o Senhor deu o direcionamento do propósito para ela. Me busca de madrugada, de 3 em 3 horas.
e jejuo amanhã até 1h da manhã, até 1h da tarde. Meio-dia eu vou tirar ele de dentro daquela empresa, eu vou pôr um ponto final naquela empresa, na história dele naquela empresa. Aí ela falou comigo: Wellington, nós precisamos fazer um propósito junto. Eu sei que você vai ficar cansado, mas é um ato de fé. Vamos. E aí, pastor, tem hora que a fé ela tá mais rasa do que qualquer rio seco. Vamos. Nós precisamos orar a cada 3 horas, começando meia-noite, que o Senhor amanhã ele vai te tirar dessa empresa. Ele falou comigo, ele falou pra gente fazer o propósito junto. Vamos fazer? E aí a gente começou ali. Cheguei em casa, ela foi dormir. Eu ainda fui assistir jogo da seleção brasileira. Eu fui dormir, já era quase meia-noite. Quando foi meia-noite, o celular dela despertou. Vamos orar? Levantamos meia-noite. E ali nós oramos, a oração rápida, mas cumprida, esse bem direcionado. Em concordância, nós com dois Deus, de mão dada ali, ajoelhados no quarto. E ali nós entregamos aquele momento ao Senhor. Quando foi 3 horas, o celular dela despertou de novo. Foi tão interessante que nesse momento das 3 horas da manhã, ela me perguntou qual que é o nome do rapaz do RH. E eu falei um nome totalmente diferente do que era. Glória a Deus que o Senhor não precisa de nós falarmos o nome certo, né? Porque Ele conhece todas as pessoas e o chama pelo nome desde o ventre da mãe, né? De cada um. Quando foi 6 horas, o meu celular despertou, que era o horário que eu acordava para ir para a Fiat. Levantamos de novo, oramos. Quando eu peguei o meu celular, tinha uma mensagem assim: o copeiro-chefe já entregou a sua demanda para Faraó, de um pastor da Lagoinha, que é um coordenador de RH do Grupo Fiat. E eu li aquilo ali, e assim, falei assim: Senhor, o que está acontecendo? Isso parece que está muito mais espiritual do que realmente questão natural. Fui para a Fiat. Quando foi 8 e pouca, meu gerente me ligou. E aí, Wellington, o que você decidiu? Aí eu falei com ele: já estou decidido. Não vou pedir conta. Vou viajar amanhã. E depois a gente, semana que vem, eu dou a resposta do que eu vou fazer. Inclusive, eu quero conversar com o rapaz do RH. Falei com o meu gerente assim. Aí ele ia colocar ele no telefone junto conosco. Eu falei: não, eu quero conversar com ele pessoalmente, que eu sei que ele está aqui. Aí meu gerente ligou para ele e falou que eu poderia ir lá, e eu fui até a mesa dele. Quando eu cheguei na sala dele, ele já sabia de toda a demanda. Ele falou assim: Wellington, eu sei da sua demanda, mas você precisa tomar uma decisão. Eu falei com ele: olha, mas até ontem vocês iam me desligar hoje. Como que muda assim? Olha, mudou, eu não posso abrir para você, mas veio de cima para baixo, e se você quiser sair, você tem que pensar em outro plano. E aí a gente foi conversando ali, e eu vi que estava dando 9 horas. E eu falei com ele assim: eu sei que você tem que entrar na reunião com o diretor da planta, e de vez em quando eu participava dessa reunião junto com ele, quando meu gerente não podia. Mas deixa eu te falar um negócio. Eu conheço o Deus que eu sirvo, e Ele pode mudar essa história. E levantei. E durante esse período deu 9 horas, eu fui orando, andando dentro do galpão, indo para minha área e orando, e Angelinda orando. Quando foi 9 horas da manhã, o Senhor deu uma palavra para Angelina. Isaías, capítulo 43. Diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá por ti, visto que foste preciosos aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo, trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte:
Olha que forte, pastor Lélio. Direi ao norte, entrega. Olha. E ao sul, não retenhas. Quando a Angelina, orando 9 horas, que ela abriu a palavra, que ela veio nesse texto, nesse versículo, eu li tudo para ver como o Senhor, foi Ele que resgatou Israel. Não foi Israel que saiu com a força dele do exílio. Da mesma maneira, não foi eu que saí da Fiat, foi o Senhor que me tirou da Fiat. E aí nós oramos 9 horas. Quando foi 10h30 aproximadamente, meu gerente me ligou. Welles, como é que foi a conversa? Eu falei, a conversa foi boa, tem a perspectiva de desligamento em novembro ou dezembro. Esse mês não tem mais desligamento para mensalista. E aí meu gerente pegou e falou comigo, seu Wellington, eu preciso de mandar um mensalista embora hoje. Eu falei, então tá fácil, é eu, ué. Não, mas o seu nome já está fora de cogitação. E aí, infelizmente na empresa a gente sempre tem um número, né? Uma lista de nomes. E aí, falou, olha, se você não pedir, eu vou ter que desligar um daqueles 2 nomes e ir embora. E na hora o Espírito Santo falou comigo que era para mim tomar não ser omisso naquele momento e de não aceitar aquilo. E eu falei com ele, olha, se porventura, quando eu voltar de viagem, uma dessas 2 pessoas forem desligadas da empresa, em detrimento eu ser desligado, eu vou sentar na mesa do diretor da planta e vou falar com ele. E aí ele falou comigo assim, não precisa fazer não, eu mesmo vou fazer isso. Aí ele ligou pro diretor da planta. O diretor da planta falou assim, eu não quero nem saber. Eu concordo em ele ser desligado, você concorda, ele quer, o RH resolve. Liga para a supervisora do analista de RH. Deus usou tanto o meu gerente que ao invés de ligar para a supervisora, ele ligou pro analista. E falou para ele, olha, eu preciso ligar para a supervisora. Aí ele falou, não, pode deixar que eu vou ligar. Isso era 10h40, 10h50. Quando foi 11h30, meu gerente me ligou de novo, aproximadamente 11h30. Notícia boa para você. Falei, qual que é? 12h, lá na sala do RH. Glória a Deus. Que nós vamos fazer o seu desligamento. Aí ele falou comigo assim, só que tem um negócio. Falei, qual que é? Eu quero participar da sua demissão. Falei, nós encontramos lá na sala do RH ou aqui na área? Não, eu passo aí na área. Ele estava de home office, mas mora perto da fábrica, ele veio para a fábrica. Eu reuni uma turma que estava comigo na fábrica, eu estava com uma turma na fábrica e outra de home office. E falei com eles, vocês vão ver eu saindo com o notebook tudo, eu tô indo embora. Aí, ok, tô indo embora, tô tranquilo, né? Tô saindo da empresa, tô me desligando da empresa. Todo mundo assustou, porque quem estava sabendo era só quem tinha a necessidade de saber. O Senhor deu esse direcionamento. Faz, mas não precisa de alarde. Quando eu entrei dentro do carro do meu gerente, eu contei para ele o testemunho do propósito que o Senhor deu para nós fazermos, eu e a Angelina. Ele parou o carro e olhou para trás, eu estava sentado no banco de trás, e ele falou comigo assim, sério que você está me falando? Eu falei, sério. Estamos orando de 3 horas, jejuando até 1h da tarde, o Senhor falou que 12h ia me tirar dessa empresa. Chegamos na sala do RH, 15 para 12h. Chegamos lá, o rapaz do RH no telefone. Ele ficou 10 minutos no telefone. Quando ele chamou para dentro da sala, e aí começou a conversar, nós fizemos o impossível, tal, conseguimos desligar. Aí ele me pediu a funcional, eu entreguei pela funcional. E ele falou comigo assim, você quer levar de lembrança? Eu falei, não quero. Por que eu não quero? Porque é que eu termino um ciclo na minha vida. E bem feito, com um ponto final bem feito. Agora eu começo uma nova história na minha vida. Me pediu o celular corporativo, entreguei para ele, o notebook. E aí ele pegou a carta de demissão 2 vias e assinou. E empurrou as 2 cartas para mim, para que eu pudesse assinar. Aí eu falei com ele, eu posso te dar um testemunho? Ele pode. Hoje de manhã eu estive aqui, nós conversamos. E você falou que era impossível, se eu não
tivesse um outro plano. E eu te falei que o Deus que eu sirvo é um Deus que pode mudar qualquer circunstância. Você lembra? Lembra? Aí contei dele do propósito, daquilo que o Senhor falou para Angelina, da nossa concordância, do preço pago, das orações. E aí o olho dele foi enchendo de água. E eu falei com ele, olha, o Senhor falou que meio-dia ia me tirar dessa empresa. Quantas horas no seu relógio? Ele balançou o relógio, aí apareceu os números. Não era 11h59, não era meio-dia, não era meio-dia. Glória a Deus. Meio-dia. Estava assinando minha demissão no horário do Senhor. O que eu aprendo com isso, pastor Lélio? Eu aprendo que, primeiro, que nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. É só nós repararmos, né, e lermos a palavra do Senhor. O Senhor criou primeiro o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida, colocou ele no jardim do Éden. Quando o Senhor viu ele ali, falou assim, não, ele não pode estar sozinho. Criou para ele, né, através dele, da costela dele, o Senhor fez um auxiliador idôneo. Então nós não fomos feitos para andar sozinhos. E dentro dessa condição de casal, nós não fomos gerados como casal para disputa, mas sim para concordância, para propósito. Sempre vai ver a concordância? É necessário. E aí, um cede, o outro cede, e a gente vai vendo o Senhor mover. E o Senhor, naquele dia, ele falou de forma muito profunda comigo e com a Angelina, que quando nós fazemos propósitos juntos, ele honra os nossos propósitos. Fui para fazer exame demissional, saí da empresa, ela já estava me esperando lá fora, que eu tinha ligado para ela. E quando eu entrei dentro do carro, estava ela, a Giovana, ela tinha ido buscar a Giovana na escola, estava uma atmosfera de glória dentro daquele carro, e a gente chorando, e rindo, e alegria. E viemos, né? Não assim, não na simplicidade do viemos. O Senhor nos trouxe. Então eu não tenho dúvida no meu coração que nós estamos no lugar certo, como nós falamos, no momento certo e com as pessoas certas. Estamos em Patrocínio, como já falei com o Senhor algumas vezes, não para uma igreja local, mas para uma região. Né? Hoje nós estamos aí com tantos projetos, a igreja tem mudado, a igreja tem crescido, a igreja tem avançado, temos abrido ministérios novos, estamos no desafio agora de um terreno, de uma construção, de uma abertura de uma igreja em Araxá, na Serra do Salitre, e vamos avançando. Por quê? Porque eu não estou baseado na palavra de homem. Isso é muito bom. Eu estou baseado na palavra que o Senhor me deu, para mim e para Angelina. Vai para a terra que eu estou mandando. Porque o Senhor falou conosco, aqui em Betinho que vocês tinham que fazer, vocês já fizeram. Bate o pó e vai, não deixa nada para trás. E foi interessante que o Senhor foi nos desligando de Betinho. Subi no Legendários no ano passado, né, e ali a primeira vez, e quando eu desci da montanha, a primeira notícia que eu recebi foi assim: Pastor Rodinei não é mais o nosso regional. O nosso regional agora é o pastor Valdo Procópio da Lagoinha de Uberlândia. E eu falei com a Angelina assim, estou me sentindo como povo hebreu, que enquanto os faraós conheciam a história de José, havia ali um cuidado, uma segurança, um direcionamento. Mas quando foi esquecida a história de José, aquele povo se tornou escravo. E quando a nossa história foi esquecida, as pessoas não lembrarem mais. Mas o Senhor falou muito forte ao nosso coração. É para cortar todos os vínculos de Betinho. Qual o vínculo que eu tenho em Betinho hoje? O nosso apartamento, que já arde no nosso coração vendê-lo e comprar algo aqui em Patrocínio. E o Luiz, que é o meu filho mais velho, que está noivo, vai casar e segue a vida dele na cidade de Betinho. Mas estamos aqui para amar Patrocínio,
para amar o Alto Paranaíba, para amar o Triângulo Mineiro, para amar essa região. Pastor, ouvindo a história do senhor, vai passando tanto filme aqui na minha mente, né? Concentrado. O senhor falou comigo agora há pouco dentro do carro. A concordância gera bênção. O senhor está vivendo isso. Sim. A concordância de abrir mão de uma segurança humana, de uma carteira assinada, com certeza muitos benefícios, em prol de uma direção. Olha quantos frutos o Senhor já está colhendo. E olha quantos frutos o Senhor vai colher. O que tem virado a igreja Batista da Lagoinha de Patrocínio? Lembra que no início aqui do podcast o senhor disse que o culto terminava 9 e 9h05 não tinha mais ninguém? Sim. A igreja hoje, às vezes que eu estive lá, é uma igreja de comunhão. Eu sei que ali do lado esquerdo do templo para fora tem uma cozinha. Sim. Uma cozinha, uma mesa de comunhão. Sim. O Senhor hoje tem um povo carismático, um povo hospitaleiro. Ali tem legendário também, tem né? legendário também. É Dr. Leandro? Tem o Dr. Leandro, tem o Sérgio, tem o meu João, né, que tá João lá. Pedro. Agora tá subindo em João Pinheiro, no top que nós vamos ter agora no dia 25, né, iniciando dia 25. Mais um que vai subir, então é mais um legendário na nossa igreja. E aos poucos a igreja foi caindo na graça do Senhor, mas da pastora, né? Sim. Porque na verdade vocês chegaram, ninguém ainda os conhecia e vocês foram se tornando pais, os pais espirituais. Sim. E como é bom, né, saber que a igreja hoje tem esse amor pelo Senhor, pela pastora, essa confiabilidade de paternidade. Sim. Eu tenho dito aqui na igreja que ninguém substitui um pai um pai biológico, mas temos o privilégio de ter um pai espiritual. Por quê? O pai da direção, proteção, provisão, exortação, firma a nossa identidade. Hoje, quem é o pastor Wellington Lopes dentro da igreja de Patrocínio? Quem é a pastora Angelina dentro da igreja de Patrocínio? Às vezes que eu tive conversando com a Adriana e também com o Douglas, que é um casal que eu amo muito e quero mandar aqui o meu abraço, o meu beijo para eles. Mas assim, eles me deixavam muito feliz de demonstração de carinho pela vida do Senhor, da pastora, da família. Com certeza a igreja cresceu, novas pessoas estão chegando, novas pessoas irão chegar. Vem aí um projeto futuro próximo, né? Sim. Ditado antigo, carro apertado é que canta. Que canta, justamente. É um passo de cada vez. Sim. Um projeto de construção, um projeto de crescimento. E eu fico muito feliz, pastor, e esse é um dos motivos que o senhor hoje está aqui comigo, porque esse testemunho edifica a nossa fé, edifica as pessoas, a concordância que gera bênção, o propósito dos céus, executado pelo homem, gera bênção. E eu sei que o senhor tem pretensões de ir muito além. O ano passado, no encontro profético, 28º encontro profético da MCM, o pastor José Rodrigues, que é o nosso pastor, e ele disse assim, a palavra é vá além. Aí esse ano, semana passada, 29º, ele disse, a palavra é vá além rápido, com pressa. Sim. Eu sei que aí dentro tem muito fogo e muita lenha queimando, o senhor ainda está muito jovem, com muito vigor. Então eu creio que Deus, o Deus que trouxe o senhor para cá, tem colocado muito projeto aí dentro. E eu amo, se não me engano, Gálatas 2:20. Aquele que começou a boa obra vai cumprir. Sim. Mas Paulo vem dizendo assim, que o querer e o efetuar vem do Senhor. Gálatas 2:20. É esse. Falei um versículo antes, mas não é esse. Então, quantas coisas que Deus colocou aí dentro, e o Senhor simplesmente deu sim, e está aqui há 2 anos e meio, fazendo esse trabalho extraordinário. E é tão maravilhoso, pastor Lélio, que às vezes eu paro olhando para trás, né? E em 2 anos e meio, e eu olho 15 anos de ministério, nós nunca batizamos tantas pessoas como nós batizamos nesses últimos 2 anos e meio. Abriu agora, nós temos mais 1 mês de batismo. Nós, como Lagoinha, batizamos a cada 2 meses.
todas as Lagoinhas têm uma janela de batismo, então a gente batiza junto, né? Vamos dizer assim. E estou preparando uma menina que até outro dia era impensável dela passar pelas águas batismais. Mas um dia lá na igreja ela levantou a mão e falou, eu quero. Aí estou preparando ela para o batismo. Quando eu cheguei aqui, eu estava no celular, um irmão que está até voltando para o estado de Goiás, ele falou, pastor, eu não quero voltar sem ser batizado. Filho, dia 21, já tinha preparado ele para o batismo no ano passado, e ele falou, não é o momento. Então, também vai ser batizado agora. Cursos de homens, de mulheres, ou seja, estruturando a igreja. Por quê, pastor Lélio? Nós não damos conta sozinhos. Nós precisamos de uma liderança forte do nosso lado. Curada. Uma liderança que entende que ela é uma liderança voluntária, mas não é voluntária pro homem. E nem para uma placa de uma igreja. Mas é voluntário para o Senhor. É como Jesus fazia com os discípulos. Vem e segue. Vem e segue. E é algo assim que eu tenho ensinado para a liderança. Então, às vezes, eu deixo eles mais sozinhos para depois a gente estar junto e mostrando. Nós estamos aqui para isso. O pastoreio é uma parte daquilo no qual o Senhor nos chamou. Final do livro de Mateus, capítulo 28, vai dizer, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a eles, passando para eles tudo aquilo que eu tenho ensinado. E muitas vezes a gente acha que nós não somos capazes. E às vezes nós nos deparamos. E aí o Senhor tem falado muito forte comigo, e foi o texto que o Senhor falou lá, Filipenses 1,6, né? A gente precisa entender que Ele é fiel e justo para completar a boa obra que Ele iniciou em nós. E tem um versículo que me chama muita atenção há muitos anos, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O velho homem às vezes quer gritar, mas eu preciso entender. Ele pode até querer gritar, mas aquele que é o leão da tribo de Judá, o ungido dele é muito mais forte do que qualquer inimigo que queira gritar. E eu queria deixar aqui um texto. E eu preguei sobre esse texto alguns domingos atrás. E por que eu quero deixar esse texto aqui? Porque muitos que estão nos assistindo talvez falam assim que não é capaz, que não é o chamado. Eu até já entendi o chamado, mas eu não tenho capacidade. Inferiorizando, né? Justamente. Ele chama e ele capacita. Mas os textos vão nos mostrando isso. E lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26, vai dizer assim: irmãos, Paulo dizendo para a igreja de Corinto, irmãos, reparai, preste atenção no que eu estou dizendo, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quando eu olho para mim, pastor, eu olho um pó. Mas quando eu olho a Escritura, eu olho um homem que o Senhor levantou, amém, para pregar o Evangelho aonde colocar a planta dos pés dele. Por isso que eu quero enfatizar aqui mais uma vez. É o amor que muda a história. Através do amor, eu consigo mostrar Jesus. Através do amor, eu consigo mostrar o Evangelho. O Senhor Jesus começa o ministério dele, Mateus capítulo 4, não em uma sinagoga, mas ele começa o ministério dele lá em Cafarnaum, na região ali de Cafarnaum, em Naftali e Zebulon, que jazia grande trevas naquele local ali na Galileia. E quando ele chega ali,
as trevas não tinham mais nenhum poder porque chegou a luz. Glória a Deus. Então, que nós possamos entender isso. Que isso seja uma realidade na minha vida, na vida do Senhor, Amém. na vida de cada um que está assistindo, porque nós precisamos entender o que muitos não querem entender. O que muitos falam que é loucura é sabedoria de Deus em nós. O que muitos acham que é fraqueza é força de Deus em nós. O que muitos acham que é desprezível aquilo que nós fazemos, nós estamos fazendo para que a presença de Deus seja real aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Glória a Deus, pastor. O senhor falando da concordância e o propósito, e eu quero selar isso com uma terceira palavra. O senhor, mas a pastora Angelina, primeiro concordaram, depois viveram um propósito, terceiro tiveram fé. E o senhor tem autoridade para falar sobre isso. Que conselho o senhor deixa, além dessa bela palavra que o senhor acabou de ler agora, para aqueles que não se inferiorizam, mas não têm a fé, porque largaram uma empresa como a Fiat, 28 anos e meio, além de segurança da status. Sim. Que o senhor viajou muitos países, estava num departamento totalmente melindroso, Sim. muito responsável. Para o mundo, isso é loucura. Largar tudo pelo incerto. Na verdade, é largar o incerto por o certo. Sim. O certo é isso. O certo é isso. A empresa pelo reino. Que conselho que o senhor dá para aqueles que sabem que tem um chamado? Deus já falou com eles uma vez, duas vezes, mas eles continuam no pensamento lógico. Ou pensamento na lógica. Eu quero até olhar ali para a câmera. Isso, pastor, olha para essa câmera. Sabe, porque eu tenho convicção que esse podcast, não somente este no qual eu estou, mas todos que já foram feitos, que serão feitos para frente, chegarão em locais que nós não imaginamos. E isso é fé. Interessante que quando eu vou no shopping e eu entro para dentro de um shopping, a porta que está lá é de correr. E eu vou com tanta convicção que aquela porta vai abrir, que eu ando naturalmente. E o Senhor quer de nós essa fé. Essa fé que é espiritual, mas que é um agir natural. Quando um arquiteto faz uma planta de uma casa, ele está fazendo essa planta desta casa, não imaginando a planta, mas já vendo a casa. Então, qual o conselho que eu te dou, filho? Concordância. Se é um chamado que você tem, que o Senhor já falou contigo, faz prova do Senhor. Gideão fez prova. Tantos homens de Deus fizeram provas. São propósitos e o Senhor responde. A palavra do Senhor vai dizer que Ele não está com a sua mão encolhida que não possa socorrer, nem com seus ouvidos tampados que não possa ouvir. E Ele fala. Isaías capítulo 30. Talvez você não está seguindo o caminho que o Senhor quer que você siga. Você está indo para a direita ou para a esquerda. Mas você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo assim: este é o caminho. Este é o caminho. Então fé é você seguir no caminho que o Senhor está direcionando. E deixa eu te falar algo. Se está ardendo aí dentro, se está queimando dentro de você, se você não tem dúvida, para de procrastinar a decisão Amém. Que Deus já falou para você tomar. Porque você não está tomando a decisão para homem, mas sim para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Amém. Meu pastor, nós estamos chegando no final dessa conversa, mas eu sei que o senhor hoje é um legendário por excelência. E o número do senhor é 39.630. Eu sei que o senhor é um homem que já viveu muitas experiências com Deus no altar, pregando. Mas eu sei também que o senhor já viveu muitas experiências na montanha. E a montanha, quanto mais a gente sobe, mais a gente quer subir. Aqui na igreja nós já temos alguns legendários também, muitos legendários. Outros vão subir agora. Mas fala também um pouquinho da emoção de ser um legendário. Aproveita esse momento e convida homens a conhecer legendários, porque eu vivi nas montanhas experiências que eu ainda não havia vivido nos altares. É tão interessante essa questão do legendário,
Não vou estender muito não, mas só dar uma contadinha a respeito da minha história para com o Legendário. Um dia eu cheguei em Betim, já estava em Patrocínio, e um pastor chegou perto de mim e falou assim: pastor, tá tendo um movimento aí da Igreja Batista Central, de Legendário, subir na montanha, eu tô querendo ir, mas eu não sei como que eu vou fazer para falar com o pastor Rodinei. Falei: filho, simples aí. Fala que tem um movimento, que você quer ir, e fala com ele para ele te autorizar aí, te abençoar para você ir, alguma coisa assim. E dentro disso, só fazendo um viés dentro disso, eu acho que a gente precisa trabalhar muito em cima de juntar as igrejas e não separar as igrejas. E o Legendário tem feito isso. Uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que está unindo as igrejas. E ele foi. E começou a arder aquilo no meu coração. E um dia eu recebi uma visita de um outro pastor lá na minha casa em Patrocínio. E eu falei com ele: eu tô querendo ir no Legendários. E esse pastor, a gente fez muitos encontros juntos. Vivemos coisas sobrenaturais em encontro. Ele falou comigo assim: Wellington, vai. Porque tudo aquilo que nós vivemos no encontro, que foi extraordinário, maravilhoso, eu nunca vivi o que eu vivi quando eu subi a montanha. Aí eu falei assim: eu vou. E aí, debaixo da obediência, nós temos falado muito de obediência também, conversado, eu liguei para o pastor Rodinei. Falei: pastor Rodinei, estou querendo subir na montanha, mas eu quero saber com o senhor se eu vou no top aí de Betim ou se eu posso ir no top aqui de João Pinheiro. O pastor Rodinei falou: não, pode ir no top de João Pinheiro. É bom que ele está precisando de fortalecer o Legendários aí. Pode ir, não tem problema não. Fiz a inscrição. Subi. E eu vou te falar um negócio. Como que a carne, como que o homem, como que, né, o sangue, como tudo aflora ali naquela montanha. Mas foi a maior experiência que eu tive. Vou falar com o senhor que nem a concordância e o propósito da minha saída da Fiat foi como que eu vivi ali na montanha. E ali na montanha, quando meu filho subiu junto comigo, João Pedro, quando nós conquistamos a montanha e que a minha família chegou, e quando eu olhei para frente, ele estava na minha frente e chorando. E o João Pedro é 1,85 m, 86 de pura saúde. De pura saúde. Ele me abraçou e me pediu perdão. Ali foi marcante para mim, naquela montanha. E depois dessa montanha eu já subi em mais 4 montanhas. Estive agora em Brasília, na pista pioneira de Brasília. Foi um momento maravilhoso também. Mas algo que eu aprendi na montanha. Tudo que acontece ali é o início de um processo. Ali não é um ponto final. Ali é o início de um processo. Então você, homem, que tem a vontade de subir a montanha, que tem a vontade de participar, né, desse movimento chamado Legendários, não fique escondido atrás de uma vontade, mas vai. Talvez você fale assim: não, eu não quero ir porque eu não quero participar, eu já vi alguns vídeos. Vai e deixa o Legendário número 1, Jesus Cristo, mudar a sua história. E por que eu estou falando isso? Em uma das ministrações, em uma das situações lá, eu participei da mesma como Legendário em Betim, quando eu servi pela primeira vez. E quando eu saí daquela ministração, o Senhor falou comigo assim: você me pediu a mesma coisa que você tinha me pedido quando você subiu pela primeira vez. Você está no processo, você não está pronto. E nós, como homens, nós precisamos voltar à nossa versão original, a nossa versão espiritual, ser melhor pai, melhor esposo, melhor filho, melhor cidadão. E lá na montanha, o Senhor trabalha isso em nós. Temos tops espalhados no Brasil inteiro. Se você não quiser ir no Brasil, tem no mundo, você pode escolher. O que você não pode fazer é deixar de ser um legendário. Aú! Aú! Pastor, muito obrigado, muito honrado estou eu. Quero agradecer mais uma vez pela disponibilidade de vir. Nós estamos encerrando aqui o nosso 11º podcast. Transmita a toda a família
o meu abraço, o meu carinho, a igreja. E espero receber o Senhor outras vezes, inclusive para estar ministrando na nossa igreja. Fé em Milagres, você ministrou aqui só uma vez. E nós precisamos trazer o Senhor aqui novamente. Fomos gratamente abençoados pelo Senhor. E nós vamos encerrar com oração. Amém. Do Senhor. Amém. Nos abençoando. Amém. Eu que agradeço a oportunidade que eu tive de estar aqui. Eu costumo falar que o Senhor coloca pessoas ao nosso lado para nos fortalecer. E aquela vez que eu preguei aqui, fui pego de surpresa. Foi. Mas nós precisamos sempre estar preparados. Hoje também foi pego de surpresa. E estamos sempre preparados. Temos que estar prontos. Obreiro preparado tem que estar pronto. Tem que estar pronto. E a porta da minha casa, Amém, primeiramente da minha casa, Amém. está aberta para o Senhor, para a pastora Estela, para os filhos, para a sua casa. Amém. Amamos a sua casa, amamos a sua família e vamos avançar e conquistar essa região para Jesus, em nome Amém. de Jesus. Amém? Pai, te louvamos, Senhor, por essa tarde, te louvamos, Pai, por esse momento tão precioso, Pai, de podermos estar aqui, Senhor, nesse podcast, não falando qualquer assunto, mas falando do assunto mais importante, Pai, que pode haver, que é falar da palavra do Senhor, que é falar dos feitos do Senhor sobre as nossas vidas. Temos vivido, Pai, como a palavra do Senhor diz, Pai, vivido tempos, Pai, preciosos. Estamos, Senhor, como Neemias disse, em uma grande obra, Pai. E nós não queremos parar enquanto, Pai, nós não realizarmos essa grande obra. Eu quero, Pai, nesse momento, Pai, louvar a vida do pastor Lélio, louvar a vida, Pai, da família dele, dessa igreja Fé em Milagres, tão linda, tão forte, que ela venha fortalecer cada dia mais no Senhor. Pai, quero te agradecer, Pai, porque um dia o Senhor mudou a minha história, e mudou a minha história, Pai, para melhor. Quero te agradecer por cada um, Pai, que irá assistir, Pai, esse podcast, e que esse testemunho, Pai, não seja um testemunho, Pai, simplesmente, Senhor, com fala de homem, mas que o Espírito Santo do Senhor, a quem ouvir, Pai, possa, Senhor, ser ministrado e tocado, Pai. Eu abençoo, Pai, esse projeto desse podcast. Eu abençoo, Pai, tudo aquilo que chama pelo nome do pastor Lélio e que nós possamos avançar, Pai, porque essa região, como diz no livro de Ezequiel, será chamado e o Senhor está ali. E é isso que nós declaramos, vida e vida do Senhor, sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as ovelhas que o Senhor nos confiou, sobre as missões que o Senhor tem nos dado, sobre os nossos lares, sobre tudo aquilo que chama pelo nosso nome, em nome de Jesus. Amém, Amém. amém e graças a Deus. Encerramos aqui a nossa 11ª edição, podcast Fé em Milagres, Rua Ouro Preto 715, bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Deus abençoe e até a próxima.